amigo concurseiro, aqui é a professora Grazela Barros e vamos para mais um bloco, hoje falando sobre hardware e software, né? Tem muita gente que começa por aí, tem muitos professores, eu não gosto muito porque eu gosto da introdução para você, então assiste os outros vídeos para você entender como é que a gente chegou até aqui, tá bom? Então, bora lá. Uma coisa bacana, gente, que a gente vai falar é sobre a diferença, ó, de quando a gente fala sobre hardware e sobre software, tá certo? Tem essa diferençazinha básica que muito provavelmente você sabe mais do que eu, tá certo? Professora, você sabe mais do que eu, porque provavelmente você foi para a primeira aula de informática, né? Você foi para umas 10 primeiras aulas de informática e não entendeu nada, tá bom? Mas isso aqui, muito provavelmente você já escutou falar. Quando a gente fala sobre isso, gente, quando a gente fala sobre hardware e software, eu vou explicar isso bem direitinho para você, vou fazer um desenho. Quando você tem uma máquina, independente se for o seu celular, certo? Ou se for um computador, um desktop mesmo. Um PC, um computador pessoal, tá bom? Independente disso. Vamos imaginar que você tem um computador. Essa parte física aqui, ó, essa parte física é chamada de hardware. Então vamos botar uma observaçãozinha aqui, ó. Hardware é tudo que é físico. Tudo que é físico, tá certo? Tudo que é físico, tudo que eu consigo tocar é hardware. E quando a gente fala sobre software, gente, software é tudo que é lógico. É tudo aquilo que é impalpável. Tem até um bizu, né? Que hardware é tudo que você consegue bater, né? E software é tudo que você só consegue xingar, não tá funcionando, não funciona, né? Seu sistema bobão, né? Então você xinga desse jeito, seu malvado, você fala isso. E aí, olha que interessante, a gente vai ter o nosso monitor aqui, vamos botar aqui o monitor, e aí no nosso monitor apareceu o nosso sistema operacional, não sei qual sistema que você está utilizando. Então, ó, essa parte física, o nosso computador que eu consigo tocar nele, é o hardware. O sistema operacional é o software, beleza? Então, é só pra gente entender. Outra coisinha que muita gente, né, se perde nisso, tá bom? Que a gente vai falar agora, e aí dá até uma observaçãozinha, bota aqui, bota arame pra mim, por favor. No slide? Tá no slide? Ah, pronto. Muita gente, né, quando a gente fala sobre isso... Opa, deixa eu só voltar aqui. Passei isso demais. Mostrei demais. Quando a gente fala sobre isso, e aí você vai lembrar, ó, hardware é toda a parte física. Vamos grifar aqui pra gente não esquecer, ó. Tudo que é físico no seu computador. Tudo que você consegue tocar é a parte de hardware, tá certo? E aí eu fiz várias observaçõezinhas e já a gente vai expandir aqui, ó, para me explicar mais direitinho esse desenho aqui para você. E software é tudo que você consegue só visualizar. É toda a parte, ó, lógica. Tranquilo? Show? E aí vamos para a nomenclatura, bonitinho. Bota aqui de novo, bota arena em mim. Vamos para a nomenclatura de quando a gente fala sobre isso. Olha que bacana. Quando a gente fala sobre hardware, vamos botar essa observaçãozinha, porque ele pode ter outras nomenclaturas. Como assim? Eu posso chamar isso aqui de peças. Ó, peças. Eu posso chamar isso daqui, ó, de dispositivos. Eu posso chamar peças, dispositivos. Posso chamar de componentes. Posso chamar também de drive. Agora, esse nomezinho a gente vai botar em vermelho, tá? Bote aí no seu... Ó, posso botar esse aqui, posso chamar de drive, tá? De drive. Show de bola? Então, esses daqui são nomes que podem substituir. Como assim, professora? Nomes que podem substituir. Na tua prova, se não vier tudo que é físico, nem hardware, você pode lembrar, ó, que ele pode chamar de peças, pode chamar de dispositivos, pode chamar de componentes, tá bom? E pode chamar de driver. Vamos grifar isso aqui, ó, porque eu quero que... Já vou dar uma observaçãozinha para você iradaça, tá? Quando a gente fala sobre software, software pode ser chamado de código, pode ser chamado de programa, e também pode ser chamado, certo? Vamos botar em vermelho aqui, ó, de driver.
Professora, qual é a diferença desse nome aqui para esse? Qual é a diferença? É só esse R mesmo? É, tá, gente? Então, na tua prova, pode aparecer drive e pode aparecer, ó, driver, tá? Essa é a diferençazinha. Professora, se ele falar de drive, ele tá falando de parte física. Já se ele falar sobre driver, ele tá falando sobre software, tá bom? Ele tá falando sobre programas. Professora, como é que eu vou lembrar? Você vai lembrar, ó, desse bizu supremo. Você vai lembrar, sabe de quem, ó? Do pen drive. Você vai lembrar do pen drive. Pendrive. O pendrive é algo físico ou é algo lógico? Professor, o pendrive é algo físico. Beleza? Então, essa é a dicasinha bonitinha. Show? Então, olha aqui, olha aqui pra mim, ó. Eu botei aqui no slide, fiz um exemplozinho aqui pra você. Por quê? Na tua prova pode perguntar também a diferençazinha. Deixa eu botar aqui, ó. Borrachinha doida, né? Borrachinha doida. Qual é a diferença, gente, entre componentes, e eu vou riscar aqui, ó, sobre periféricos e componentes básicos. Professora, tem essa diferença? Tem. Então, volta aqui para a lousa bem rapidinho, para a gente entender essa lógica aqui linda e maravilhosa, tá? Para você entender essa lógicazinha aqui, ó, linda e maravilhosa, tá? Quando a gente fala sobre isso, gente, a gente vai falar dessas duas categoriazinhas do hardware, tá certo? Puxa uma setinha aqui, ó, e você vai botar aqui, ó, componentes básicos e os nossos periféricos. Deixa eu escrever até um pouquinho mais para cá, para não ficar muito manchado, mas se você puder começar a construir o seu mapa, eu acho super válido, tá, gente? Vou puxar aqui, ó, eu quero fazer um desenho bem lindo. Então, a gente vai colocar essas duas categoriazinhas aqui, ó. A gente vai falar de componentes básicos. E os nossos periféricos, certo? Que é o que a gente vai falar aqui no nosso próximo... aliás, quando a gente vai falar aqui no próximo videozinho que a gente vai especificar essa diferença aqui, ó. Os nossos periféricos, certo? Professora, qual é a diferença aqui? Quando a gente fala sobre componentes básicos, gente, a gente vai falar, certo? De algo interno, certo? E obrigatório na nossa máquina. Obrigatório. Quando a gente fala sobre os periféricos, você vai falar o que tá fora, externo à sua máquina, tá bom? Vai servir, sabe para quem? Ó, para mim, ser humano, beleza? Essa parte dos periféricos. Na próxima aula, a gente vai entender que existem as características desses caras, certo? As características dos periféricos. Primeiro a gente vai entender o que é, tá bom? Vamos desenhar um computador aqui, ó. Vou desenhar um computadorzinho aqui, ó. Nessa máquina, eu vou desenhar um computador antigão. Certo? E vou fazer vários componentes, ó. Vou botar aqui um mouse. Vou botar aqui um teclado. Vou colocar aqui uma caixa de som. Só não repare no desenho, né? Vou colocar aqui uma webcam. Mouse, teclado, webcam, tem mais alguma coisa? Tem não, né? Pronto, show de bola.
E aqui, gente, é o nosso gabinete. Não chame mais isso aqui de CPU, por favor, tá bom? A gente vai ter uma aula só disso aqui, mas isso aqui é o nosso gabinete. Tranquilo? Esses caras aqui, ó. Esses caras aqui, eles são os nossos periféricos. Como a gente colocou ali, ó. Periféricos. Eu que vou utilizar. Mas o meu computador não precisa desses caras para ele ligar. Ele precisa, por exemplo, ó. Se eu tirar isso aqui tudinho e apertar aqui no botãozinho Power, o meu computador liga, normalmente. Liga, professor, liga. Tá bom? Já quem tá interno, ó, interno aqui, é obrigatório para minha máquina ligar. Porque senão minha máquina não liga. A minha máquina não vai ligar sem uma placa-mãe, sem um processador, sem uma memória. Não vai ligar. Tá bom? Professora, me dá um exemplo mais palpável, mais real, dou na hora, ó. Ó. Eu quero que você imagine o seu celularzão aqui, ó. O seu celular, Deus me livre, tá? Quebrou a tela, ó. Quebrou a tela. Quebrou a tela. O seu celular, ele né, liga? Liga. Mas quem é que não consegue mexer no celular? Você. Por quê? Porque o periférico, né, utilizado pelo ser humano, ele não está funcionando, beleza? E aí, quando a gente fala dos periféricos, eu vou deixar uma colherzinha de chá, que vai ser o próximo tópico da gente, ó. A gente fala de periférico de entrada, periférico de saída e periférico, ó, híbrido. Só que eu não vou falar isso aqui agora, tá bom? Porque isso aqui são cenas para os próximos capítulos, tá bom? Show de bola? E aí, beleza, professora, a senhora falou sobre hardware, né? Falou um monte de coisa. Agora eu explico aí sobre o software. Explico sim. Quando a gente fala sobre software, gente, o que a gente tem que entender é que é como se fosse bolo, tá? Bolo, professor, bolo. Você come bolo, só existe bolo de chocolate? Não. Só existe bolo de canela, de banana? Não. Não existe. O que você tem que entender, é que vai existir vários tipos de bolo, então vai existir vários tipos de software. Professora, me explica melhor? Eu explico sim. Vou apagar aqui, qualquer coisa você volta, tá bom? Qualquer coisa você volta. A gente entender essa partezinha aqui, bem lindona, tá? Ó, olha que lindo aqui agora. Vamos fazer nessa listinha, não. Quando a gente fala sobre software, a gente também vai ter a tipificação, ó, os tipos de software. Professor, que tipos são esses? A gente vai ter o nosso sistema operacional, certo? A gente vai ter os nossos sistemas operacionais, a gente vai ter os nossos, vou botar aqui os malwares. Eu vou botar aqui... Vou seguir a sequência aqui, gente, pra você também não ficar confuso, tá? Vou botar aqui, ó, os nossos firmwares, os nossos malwares. Eu vou seguir na sequência, que é pra explicar bem direitinho, depois quando você for ver o mapa mental que eu fiz um mapa bem bonitinho pra você, tá bom? Pra você entender. E os aplicativos são os nossos apps. Professor, aplicativo não é só de celular, não? É não, gente. Tá? Os nossos aplicativos. Primeira coisa que você vai entender é que existem várias categorias. Vários, ó, vários tipos de software. O sistema operacional, gente, ele serve para gerenciar o nosso computador. Professora, isso vale para o meu celular? Claro que vale. Tá? A gente já entendeu que o nosso celular é o nosso computador de mão, não é? Então, isso vale para o seu celular. Você vai ter o Windows, o Linux. Você vai ter... Deixa eu botar só... Eu vou só abreviar, tá, gente? Que é para dar para escrever mais coisas. O Android. O iOS, né? Tá bom? Então, você vai ter várias tipificações, vários tipos de sistemas operacionais. Quando a gente fala sobre firmwares, a gente fala de programas de fábrica, que já vem instalado de fábrica. Professora, me dá um exemplo aí de programas que vem instalados de fábrica? Tô, na hora. Vamos imaginar que você você comprou um relógio para você correr e você viu aquele relógio lá, que está medindo a sua
os seus KM, né? Você tá tendo um relógio top lá, beleza? E aí você pode tirar aquele sistema operacional e botar o Windows, por exemplo? Não, por quê? Porque já vem instalado de fábrica. Eu quero que você imagine agora, você já viu uma máquina de lavar? Você tem um programa, não tem? Tem a parte física e tem a parte lógica, tem? Você pode tirar aquele programa da máquina de lavar e botar o Linux no lugar? Aí você vai pensar, não, professor, eu não posso. Beleza? Por quê? Porque não dá, porque o programa foi instalado de fábrica. E aí eu tenho aqui até um exemplozinho, ó, que é a nossa amada e querida BIOS. BIOS é um sistema, tá, gente? É o sistema básico de entrada e saída, tá bom? Sistema básico de entrada e saída. E quando a gente fala sobre malwares são os nossos programas, ó. Nossos não, né? Deus me livre. São programas maliciosos, certo? São programas ruins. Professora, me dá um exemplo? Vírus de computador, né? O cavalo de Troia temido por todos, tá? Então, são programas que são programas maliciosos. E aplicativo, gente, é qualquer aplicação que o usuário, ele vai trabalhar com ela, ó. Que trabalha, né? Que realiza, vou até aqui, ó. Como aparece na prova, beleza? Na tua prova vai aparecer essas palavras-chave, você já vai conseguir matar. Que realiza uma tarefa para quem? Para o usuário. Que realiza uma tarefa para o usuário. Professora, me dá um exemplo. Vamos imaginar que assim que você passou, o seu chefe, seu supervisor chegou para você e disse assim, ó, eu quero que você faça uma escala de trabalho para mim, tá bom? Para mim poder visualizar. Essa escala de trabalho você vai fazer aonde? Aí você vai pensar, vixe, professora, essa escala de trabalho eu vou fazer no Excel, vou fazer no cálculo, vou fazer uma planilha eletrônica. Então, é um aplicativo. Aplicativo, gente, é qualquer programa que realiza uma tarefa para o usuário. Exemplo, ó, o Excel, o Word, são programas, ó, são programas que realizam uma tarefa para o usuário, beleza? Show de bola? Então, a gente fica por aqui hoje. Gente, acompanha, bota só no material aqui, bota só no material para a galera sentir a pressão aqui do material. Esse daqui, gente, é um mapa mental para você não errar mais, tá certo? Umas dicas básicas que você tem que levar para sua prova. Bate um print, pega depois o material, imprime, cola na parede, tá bom? Então essas dicasinhas, elas são muito válidas para você. Show de bola? Então, olha aqui para mim. Abraço, beijo e até a próxima aula. Não perde, tá bom? Até mais.